Estamos vivendo um período da piracema, onde é proibida a pesca. Por quê? Porque é o período de reprodução dos peixes. Se nesse período houver pesca, existe o risco de extinção das espécies. E aí, nunca mais teremos pesca no futuro. Então, existe essa legislação que proíbe a pesca. Porém, tem muito pescador que, embora recebendo os benefícios que são pagos durante o período da piracema, insistem na prática da pesca, o que é crime e pode ser punido severamente. Solange Souza, explique para nós. A pesca não pode acontecer. E o que acontece com quem pescar nesse período? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha nesse momento. As punições são muito rigorosas, Joelson. Começa no dia 15 de novembro e vai até março de 2017, o período de piracema, que é o período de reprodução dos peixes. A pesca é proibida em todo o país. A única exceção está relacionada a pescadores que utilizam o anzol, até 5 quilos de peixe por dia. As multas são rigorosas. Para pescadores profissionais, pode chegar a até R$100 mil. E para pescadores artesanais que insistirem nessa prática, a multa pode chegar a R$700 por cada quilo de peixe. Mas há um problema muito grave em todo o país, Joelson, que é a fiscalização dos rios. Um trabalho que no Piauí antes era feito apenas pelo IBAMA, agora conta com a ajuda da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. É muito difícil o processo de fiscalização. E agora há um agravante, um novo problema. É que alguns pescadores, principalmente no Rio Poti, estão utilizando uma nova técnica para fazer que o processo de pesca ocorra, principalmente fora da lei. Eles usam varas, batem na água com muita força. Os peixes que estão lá no fundo do rio se reproduzindo, esse que é um processo natural e os rios precisam desse tempo, os peixes precisam desse tempo para que eles possam realmente se reproduzir. Então, eles utilizam essas varas, batem na água, o peixe está lá embaixo, então ele sobe e no momento que sobe à superfície, é pescado. Nós temos, inclusive, uma entrevista feita com um desses pescadores. Vamos ouvi-lo. Se os pescadores daqui do Poti Velho, que pesca diretamente aqui no rio, fazer sempre essa pescaria com batição no fundo do rio, e vai sair os peixes tudo do rio, no lugar de ele pegar só a metade do peixe, ele quer pegar tudo, daqui um dia não vai ter mais não. Com certeza, com a poluição todinha. Os peixes que estão no fundo, procriando, fazendo outra parte de atividade dos peixes, né? Se assusta, sobe tudinho. Aí daqui um dia não vai ter mais, porque daqui que chega piracema, tudo. E a preocupação desse pescador é a mesma do IBAMA e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Essa técnica de batição está sendo utilizada com muita frequência, inclusive eles conseguem pescar peixes ainda muito pequenos, o que atrapalha o processo de reprodução, atrapalha inclusive o trabalho que é feito pela Secretaria, porque é muito difícil monitorar todos os rios, e esse monitoramento que antes era feito apenas pelo IBAMA, agora é feito pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o superintendente Carlos Morafé. Superintendente, boa tarde. O senhor acompanhou essa reportagem, viu essa entrevista e é algo muito preocupante. Exatamente. É uma técnica que é totalmente proibida, porque ela faz com que os peixes que estão no fundo dos rios, se alimentando, até se reproduzindo, eles se desloquem até a superfície e a partir daí eles são capturados através das redes ou de outros instrumentos que os pescadores utilizam. Então isso é proibido e nós faremos o possível para coibir esse tipo de prática. E é muito comum no Rio Poti. No Rio Poti e principalmente em lagoas, né? Nós temos grandes lagoas aqui, principalmente aquelas lagoas marginais, como a Lagoa do Cajueiro, a Lagoa do Parnaguá, e essas lagoas que ficam marginais aos rios e que elas são exatamente utilizadas pelos peixes quando eles fazem aquele percurso contra a correnteza. A desova é feita exatamente nessas áreas que são áreas com águas mais calmas, exatamente essas lagoas. E como é que vai ser feito o trabalho de fiscalização da Secretaria? A Secretaria ela vai intensificar a fiscalização exatamente nos rios estaduais, tendo em vista que os rios federais, como o Parnaíba e o Poti, ficarão sob a atribuição do IBAMA. Então isso vai facilitar o trabalho e nós vamos fazer uma divisão de tarefas, né, de modo que a gente consiga atingir todo o Estado no processo de fiscalização e também de conscientização a partir de educação ambiental, de palestras e de divulgação na época em que é proibido, durante esses 4 meses.
Agora, superintendente, há um outro lado nessa questão, que muitos pescadores argumentam que não recebem o seguro-defeso como deveriam, por isso sobrevivem da pesca, precisam até se alimentar, né? Vivem exclusivamente disso e por isso praticariam isso. Na verdade, o seguro-desemprego ele é regulado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que durante esse período em que há proibição, concede esse seguro-desemprego, né, durante o período do defeso. Mas para isso o pescador precisa estar totalmente habilitado, com toda a sua documentação em dia e precisa comprovar que, de fato, ele é pescador profissional que vive exatamente dessa atividade, porque senão ele não vai ter direito a esse seguro-desemprego. Onde é que a situação é mais grave no Piauí? Olha, especialmente no Rio Puti, é muito recorrente aqui na região de Teresina e também na região da Lagoa de Parnaguá e na Lagoa do Cajueiro. São aquelas regiões em que ocorre o maior descumprimento do período de proibição. Pode, inclusive, ocorrer uma prisão em determinados casos? Sim, além das sanções penais, como você bem alertou, que significa a aplicação de multas e a apreensão de todos os produtos e os instrumentos da pesca, a pesca nesse período proibido ela é considerado crime ambiental, podendo o pescador que for flagrado estar sujeito a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E esse é um problema ambiental que provoca a extinção de algumas espécies, inclusive aqui no Piauí algumas já desapareceram. Certamente, é um período em que o peixe precisa para se reproduzir. E se não há essa proibição, não há a facilidade dele de ele se reproduzir, o que vai acontecer? O estoque normal que se repovoou exatamente nesse período, ele vai se acabar e no final de algum tempo nós vamos ter a extinção até completa dos nossos peixes aqui do estado do Piauí. Superintendente, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio. Joelson. Muito obrigado, Solange, pelas informações. Muito obrigado, Solange. Solange falando aí a respeito dessa importante trabalho de fiscalização e preservação, que depende, evidentemente, de fiscalização. Quanto mais fiscalização, menor será a iniciativa da prática. Agora, depende também da consciência do pescador, que precisa do peixe, não só para hoje, mas para amanhã, para o futuro. E obedecer à norma significa defender a preservação da espécie que todos nós precisamos. O telespectador aqui... Pois não, Eli Lopes. O telespectador aqui, Joelson, falando sobre esse assunto, dizendo que às vezes o pescador se vê obrigado a burlar essa lei porque ele não recebe o pagamento ou recebe com atraso e acaba passando necessidade. Por conta disso, acaba pescando nesse período onde há a proibição. É um fato. A gente já até falou aqui a respeito dessa situação do seguro-defeso, que é a fundamental. Dificuldade, né, que o profissional enfrenta. Não pode pescar, beleza. A lei está lá proibindo, mas ele vai viver de quê? Desse seguro, que não está sendo pago. O que não, evidentemente, não justifica a permanência da pesca. É preciso buscar um jeito de questionar esse não pagamento, buscar alternativas para ele, sem desrespeitar a nova legislação.